pedido para que se abra uma investigação para apurar as declarações feitas pelo Bruno Ayud, esse é o nome do monarca. E a gente conversa agora com a Maria Frison, que é a fundadora e coordenadora desse coletivo Judias e Judeus pela Democracia. Aliás, eu adorei o fato de ter colocado de dois gêneros, né? Muito bom. Democracia já começa por aí. Bom, Maria, bom dia. Frison, não sei se pronunciei corretamente o seu nome. Bom, primeiro quero saber como foi esse posicionamento de vocês diante de mais esse caso de antissemitismo, de apologia ao nazismo que se vê no Brasil. É uma escalada que a gente tem, mas esse ganhou uma proporção muito grande ontem, né? Bom dia, Bom dia. certíssimo meu nome. Bom, como você mesmo falou, não foi uma coisa surpreendente. A gente, infelizmente, isso se tornou comum dentro desse processo que a gente vem vivendo no Brasil nos últimos anos. Mas eu acho que em alguns momentos algumas coisas extrapolam e ganham proporção suficiente para justamente se entrar com o processo e isso ter repercussão, até chegar a coisas como, por exemplo, conseguir a demissão do apresentador do podcast. Mas, justamente, o caso Alvin também foi uma coisa de estética nazista declarada e foi bastante assustador. A comunidade judaica se manifestou de maneira muito intensa nesse momento, mas o nosso coletivo tem se manifestado já desde 2018. Na verdade, desde 2017 a gente já se mostrava preocupado com esse tipo de discurso aqui, um discurso contra minorias, um discurso de exclusão, um discurso de perseguição e de naturalização dessa perseguição a minorias. Na verdade, a gente gosta de dizer que não são exatamente as minorias, é a tudo que é diferente. Assim. Existe um ideal do ser humano, que no nazismo era a raça ariana, e que se mantém hoje com toda uma discriminação em relação a qualquer minoria ou a qualquer grupo que não esteja enquadrado nesse ideal. Em 2018 a gente se manifestou muito forte, foi quando a gente se organizou como coletivo. Então a gente tem representantes no Brasil todo, eu estou no Rio. E desde então a gente vem se manifestando todas as vezes que a gente entende que existe algum gesto, algum ato, alguma fala que vai de encontro à democracia, né? Que se posiciona contra a democracia. E, infelizmente, essa fala de ontem do monarca foi mais um passo disso. É um apresentador que há muito tempo já tem falas desse tipo, falas discriminatórias, não só antissemitas, mas racistas contra negros, homofóbicas, machistas, enfim. É um percurso enorme que a gente pode fazer. E eu acho que ontem essa fala em defesa da existência de um partido nazista, como se fosse uma questão de liberdade de expressão, extrapolou um ponto, porque é basicamente você defender a legalização, a institucionalização de um grupo que deliberadamente defende o extermínio de qualquer grupo que não esteja de acordo com os seus ideais. E aí esse grupo pode ser qualquer grupo, né? Então, a gente sempre fala, a perseguição aos judeus, ela não foi unicamente aos judeus, e ela não começa como uma perseguição exclusiva dos judeus, ela vai surgir de uma ideia de perseguição de qualquer grupo que eu considero que não deve existir. Então, começa com pessoas com deficiência, vai perseguir homossexuais porque não atendem aos interesses da perpetuação da raça ariana, vai perseguir judeus dentro de um estereótipo antissemita, em que judeus não prestam, judeus são usurários, eles ganham dinheiro em cima dos pobres arianos. A mesma coisa com os ciganos, que vão ser acusados de serem ladrões, e uma ideia, né, uma ideia eugenista, de que esses grupos eles nascem com essas características. Então, não existe outra forma de limpar o mundo desse mal que não o extermínio dessas pessoas. É uma escalada, né? E assim, quando a gente olha para essa cronologia brasileira, a gente percebe que essas pessoas elas estão se sentindo cada vez mais à vontade. A homofobia é algo que o brasileiro sempre teve. O racismo, idem. Agora, por último, a gente tem essa questão em relação aos migrantes venezuelanos. Nós temos muito aqui no Piauí isso. A situação é a mesma. E por que eles se sentem mais à vontade em relação à homofobia e ao racismo? Porque não houve o Holocausto
e não há uma condenação mundial, né, em relação à homofobia e ao racismo, como existe em relação ao Holocausto. Então, as pessoas se sentem mais à vontade, pelo menos é essa sensação, achando que não, eu posso. Aí é como se fosse aquela coisa bem devagar, né? Não, eu posso fazer isso, então agora eu vou fazer isso aqui também. Aí eu queria saber como vocês analisam esse crescimento no Brasil, esses dados sobre o aumento de contas na internet, de perfil nazista, de pessoas usando a suástica. A gente teve 2 casos ano passado no Brasil, inclusive um aqui em Recife, de um rapaz num shopping center. Como vocês estão acompanhando essa escalada? E se vocês veem isso, sei que não é isolado no mundo inteiro, né? A gente sabe disso também. Como vocês veem isso? Como vocês acompanham isso? Infelizmente, não é uma exclusividade do Brasil. A gente entende que isso tem uma relação direta com a tomada do poder por pessoas que defendem isso. Você mesmo falou, o presidente fazendo uma live em que ele faz um gesto associado à supremacia branca. Existe uma coisa que são esses gestos, digamos, se chama dog whistle, né? Que é um apito de cachorro, que são pequenos gestos que dialogam com essas pessoas que têm esses ideais, mas eles não são óbvios. Então, eles sempre podem acontecer de maneira subliminar, né? Acontece ali, só quem sabe identificar esse gesto entende, e aí quando a gente faz a acusação, a gente é taxado de maluco, de exagerado, porque imagina, ele estava só bebendo leite, foi só em apoio aos produtores de leite do Brasil, sempre dessa forma. De fato, existe uma coisa muito grave aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, onde houve a escravização de pessoas negras, que é uma não reparação e um não reconhecimento desse fato histórico. Então, hoje, o movimento negro demanda uma reparação de todo esse processo e esse pedido de reparação é considerado absurdo, porque não fui eu que escravizei as pessoas, então eu não devo nada ao movimento negro ou às pessoas negras. E a gente sabe que não é assim que funciona, que existe um resquício da escravidão até hoje que se propaga na forma do racismo contra um grupo enorme de brasileiros que não tem oportunidades iguais aos demais, e que isso sim é o que permite essa fala racista, essas atitudes racistas permanentes na sociedade, como sendo consideradas normais, né? Então, é o que falam racismo estrutural, enfim. E, de fato, você permitir essas falas, essas atitudes em sequência, né? Ou seja, elas vão acontecendo seguidamente, começa como uma coisa pequena e depois vai vir uma coisa um pouco maior, uma coisa que tem um pouco mais de espaço. Essas pessoas vão se sentindo no direito de poderem ter essas atitudes, de ter dessas falas, né? Então, a gente tem vários casos no Brasil, não só aqui no Rio, por exemplo, as incursões em favelas, assim, o assassinato de jovens negros de uma maneira assustadora, que é naturalizado. Assim, isso acontece no dia seguinte, já esqueceram. Enfim, tem pais que passam a vida lutando pelo reconhecimento do assassinato dos seus filhos e nunca conseguem esse reconhecimento. Recentemente, no Rio, a gente teve um caso de xenofobia, você falou dos venezuelanos, aqui a gente tem uma comunidade congolesa razoável, sim. E aí um congolês que veio para o Brasil fugindo de perseguição política, fugindo de uma guerra, foi assassinado de maneira bárbara porque foi cobrar um salário no quiosque que ele trabalhava. E demorou para ter repercussão, né? Quando a gente ficou sabendo, a gente repercutiu, mas assim, já tinha dias que tinha acontecido, porque precisou a família ir atrás desesperadamente do reconhecimento do que tinha acontecido. E ainda que você tenha, e aí sim, teve uma manifestação grande, as pessoas, o próprio governo veio reconhecer, não o governo federal, né? O governo municipal aqui do Rio reconheceu o acontecido, mas fica muito por isso mesmo, e prenderam algumas pessoas e aquilo ali acaba, né? Fica como um ocorrido, se trata como se fosse uma exceção, e a gente sabe que não é uma exceção. E aí não é surpreendente que poucas semanas depois, um apresentador de um podcast tenha uma fala em defesa de um grupo que
naturaliza isso, que acha que isso é parte, que acha que essa pessoa negra de fato não deveria existir. Ou se ela existe, ela não deveria ter direitos. Então, todo esse conjunto, né, é parte desse processo. E ontem à noite ainda, depois de meia-noite, se eu não me engano, um entrevistado, um apresentador da Jovem Pan, fez um gesto nazista deliberadamente. Isso. E hoje existe indignação de novo nas redes e tudo mais. Eu não sei o que vai acontecer com ele, não tem como a gente adivinhar. A gente se manifesta e tudo, mas é isso. Se um pode defender a existência de um partido nazista mais cedo, o outro faz um gesto nazista um pouco depois. E assim vai se ampliando essa aceitação do absurdo. Então, um defendeu a existência do partido nazista, o outro faz o gesto nazista. Vamos ver até onde vai a repreensão desses dois, né? O que vai acontecer com eles. E aí, a partir disso, vai se criando novas brechas, né? Se vai para o extremo, então, o caso do Alvin foi um extremo, mas como ele foi até esse extremo, outras atitudes um pouco menores se tornam mais aceitáveis. Sim. E isso vai crescendo, e a gente, de fato, tem um governo que dá suporte para isso, né? O presidente recebeu uma representante de um partido alemão que é descendente direto do nazismo. E ela é descendente de nazistas, nega o Holocausto e considera que o que o nazismo fez estava corretíssimo. Então, a gente tem um problema aí que parece, assim, uma coisa difícil e tal, complicada, mas, na verdade, ela é muito clara se a gente vai acompanhando o processo ao longo dos últimos anos. E a gente vive nesse ambiente aí que você descreveu, movido pelo negacionismo, né? O negacionismo da Covid, negacionismo da vacina, negacionismo do Holocausto dos judeus, porque deve ser muito cansativo ter que ficar toda hora explicando o tempo inteiro, tem imagem, tem fotos, registro histórico, etc. Eu sempre lembro quando acontecem situações como essa, daquele filme Negação, que eu acho que conta bem essa história, é uma história verídica, né, de um historiador e escritor que procura defender que não ocorreu o Holocausto nazista. E você tem esse embate, o filme é muito interessante, aliás, eu até deixo a dica aqui para quem é com a Rachel Weisz, é um filme muito, muito bom. Então, eu queria saber disso, assim, você é tão jovem, o que te moveu nesse ativismo? Eu sei que existem outros grupos, tem um instituto, e é realmente essa proteção à história, que é o que vocês fazem, é algo que ganha uma proporção muito grande. A gente falou na ação de vocês. Ontem à noite, o Augusto Aras, procurador-geral, já determinou a apuração, né, das declarações dadas ao Flow Podcast. A gente teve manifestação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, do embaixador da Alemanha no Brasil, que também sempre se posiciona, ele também se manifestou, além de muitas autoridades, senador Davi Alcolumbre, só os que eu vi assim por alto. O que te leva, né? O que te move nesse ativismo e o que você espera realmente conseguir com essa, não só a sua participação, mas de todos aqueles que se dispõem a seguir lutando pela história, porque o que vocês fazem é isso, né? É lutando pela história, pelo respeito à história e aos direitos. Eu diria que assim, o coletivo ele surge a partir de pessoas que já tinham essa preocupação antes. Então, eu posso dizer com tranquilidade que a maioria de nós já estava em manifestações muito anteriores a isso. Enfim, aqui no Rio a gente teve a chacina da Candelária nos anos 90, sim, e a gente já se posicionava em relação a isso, individualmente, né, ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, por entender que todos esses processos levam a coisas mais perigosas, né? Se você aceita a perseguição a um grupo, você está num processo de aceitar perseguição a qualquer grupo. Então, existe uma preocupação óbvia de eu posso ser uma parte de um desses grupos em algum momento, mas existe também uma questão de humanidade, de empatia, que eu não posso aceitar a discriminação de ninguém, né? Então, enfim, eu acho que para mim e para muitos membros do coletivo vem desse processo, mas vem muito também de um processo assustador que começa ali em meados de 2016, quando o atual presidente faz uma homenagem a um torturador, que foi o torturador da pessoa contra a qual ele estava votando o impeachment, né? O torturador da Dilma. O Bolsonaro vai e faz uma homenagem ao torturador quando vota pelo impeachment da Dilma.
Isso foi muito assustador, isso Sim, foi sim. assim, muito preocupante para a gente. A gente já tem, assim, existem muitos grupos judaicos com tradição política, eu já fazia parte de algum desses grupos, e aí essa organização, ela vem realmente de 2018, porque a gente entendeu a ameaça à democracia. Por isso nós nos colocamos pela democracia. Porque a gente não está exatamente contra uma pessoa. Muitas vezes confundem, como se a gente existisse para ser contra o Bolsonaro. Não é contra o Bolsonaro, é contra todo esse processo, todas essas falas que são antidemocráticas, que ameaçam a democracia. A gente entende que a democracia é fundamental, é ela que vai garantir os direitos de todos. E eu não sei exatamente o que a gente espera. A gente começou, digamos, a partir de uma urgência, uma sensação de urgência. Existe uma ideia muito forte de que a comunidade judaica apoia o Bolsonaro. A gente queria mostrar que isso não é verdade. A comunidade judaica é extremamente plural. A gente não tem uma comunidade judaica muito grande no Brasil e ela é muito diversa entre si. Então, são um pouco mais de 100 mil judeus no Brasil. E eu não sei nem te dizer quão diversa é isso. Quantas sinagogas a gente tem diferentes, instituições de ensino, movimentos judaicos e posições políticas. A gente tem, inclusive, dentro do nosso coletivo, a gente tem posições políticas diversas. A única coisa que a gente tem, de fato, como ideal comum é que não é aceitável que haja falas antidemocráticas, falas que defendam perseguição, falas criminosas, falas racistas, enfim. E acho que a gente espera sempre mostrar como é importante se perceber e se assumir que isso está acontecendo. Se a gente for fingindo que não tem nada acontecendo, ignorando, deixando passar, a coisa vai crescendo, e é justamente por isso que você precisa reprimir esse tipo de fala. Esse tipo de fala não pode ser aceitável, porque é como a gente fala, alimentar o ovo da serpente, né? Uma hora estoura e a gente está vendo estourar. Eu espero sinceramente que esse processo consiga retroceder no Brasil. Em alguns países do mundo isso tem retrocedido, em Sim, outros tem sim. aumentado. A gente acha importante se manifestar. A gente acha que o negacionismo do Holocausto, ele vem junto com o negacionismo de inúmeros outros eventos que são muito relevantes em termos de humanidade. Então, também uma negação da escravidão, negação de outros genocídios, do genocídio armênio, do que aconteceu em Ruanda, como se tudo isso fossem coisas isoladas, ações de uma pessoa específica que naquele momento resolveu que fazer aquilo. Né? O Holocausto ele não começa com as câmaras de gás, ele não começa enfileirando judeus e ciganos no meio da rua para entrarem numa câmara de gás. Ele começa com perseguições, com leis que retiram direitos de determinados grupos. O primeiro grupo atacado são as pessoas com deficiência, que sofreram eutanásia deliberada. E quando a gente vê, por exemplo, esse governo retirando os direitos das pessoas com deficiência, a gente vê como um primeiro passo desse processo. Então, a gente acha que a gente tem que se colocar todo o tempo. É muito desgastante, é assim, realmente muito difícil. Para alguns de nós, lida com coisas muito pessoais, né? Pessoas que perderam, enfim, na verdade, não chegaram a conhecer antepassados porque morreram no Holocausto, outros que são filhos de sobreviventes e tiveram que lidar com isso a vida toda. E é assustador que alguém chegue e diga que não existe, que o que os meus bisavós morreram em Auschwitz. Que não aconteceu. Como assim não aconteceu, né? O meu avô estava... O que aconteceu, então, para o meu avô vir para o Brasil depois de ter perdido os pais? Então, assim, é muito assustador e a gente fica muito preocupado. E por isso a gente tem que se manifestar, porque se nós não nos manifestarmos, quem vai fazer isso, né? Claro. Digamos que é isso, que nem quando os negros falam, a gente precisa se posicionar, porque senão quem? Né? E, enfim, eu acho que é muito por aí. Infelizmente, é uma coisa assim, a gente sempre fala, eu preferia não estar aqui, eu preferia não ter que me manifestar, seria muito melhor, a minha vida seria muito melhor se nada disso acontecesse. Uma vez que está acontecendo, eu preciso me manifestar e tentar impedir ao máximo que isso se repita, que siga acontecendo. E aí não só com os judeus, mas com qualquer grupo. Né? Tá E aí, certo. é por isso que a gente se posiciona em relação a qualquer grupo sempre. É um loop eterno, né, Maria? Mas tem que ser, né?
Sim, não tem outra opção. Não tem outra opção. Olha, te agradeço a participação aqui no programa. Muito obrigada pelas explicações. Eu acho que vai muito também de falta de informação do brasileiro. Talvez se conhecesse mais o que é exatamente o nazismo, se lesse mais, se entendesse mais, veria que é muito complicado para um brasileiro defender uma eugenia, defender o nazismo, porque tudo que o nazismo defendia é tudo que nós não somos, uma raça pura. O brasileiro é o mais miscigenado dos povos. Mas obrigada pela participação, bom dia para você. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Bom dia. Bom dia. 8 horas e 1 minutinho. Olha, gente, ninguém precisa realmente